Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o concurso público para a Polícia Militar do Estado do Paraná. O edital ele saiu no dia 20 de março e tem um conteúdo que será abordado pela UTF-PR de 10 questões da disciplina de História. E o meu amigo Júnior pediu para que eu desse umas dicas sobre o conteúdo. Dessa forma, então, eu pensei, por que não? Vamos realizar um vídeo que pode, às vezes, favorecer a vida de outros colegas nossos aí sobre a importância do conhecimento histórico para essa instituição tão importante e tão prestigiada do nosso Estado, que mais de 150 anos que nós temos e que merece todo o respeito e consideração dos paranaenses por todo o serviço prestado. Então, para dar continuidade aqui, eu trouxe a parte do conteúdo que será abordado pela UTF-PR. Lembrando vocês que aqui nós teremos 15 a meia hora de debates, de reflexões, que simplesmente serve para nortear os estudos que vocês devem estar realizando dentro desse processo mais amplo que é adquirir o conhecimento. Que isso aqui simplesmente seja um momento de oportunizar para vocês o contexto geral para que vocês aprofundem os estudos. Tudo bem? Então, para darmos continuidade, nós temos aqui o conteúdo programático pelo TFPR sobre o Brasil colônia, Brasil Império e Brasil República. Esse é o conteúdo, então, que será cobrado na avaliação para o concurso público da PMPR. Nesse primeiro vídeo, para não ficar algo tão longo, eu vou tratar sobre Brasil Colônia e Brasil Império. E no segundo vídeo, então, eu vou estar tratando sobre o Brasil República e as considerações gerais que o material da UTF-PR está pedindo. Deixa a dica para vocês pegarem as questões que a UTF-PR já realizou em outros concursos, porque dessa forma você vai ter uma noção de como que será cobrado essas questões de história, por exemplo. Na questão do Brasil colônia, então, será abordada a questão do sistema colonial, sociedade açucareira e da mineração. O Paraná, movimentos de ocupação do território, a família real no Brasil, de 1808 a 1822. Na questão do Brasil Império, então, nós temos Paraná, dinâmica do tropeirismo, café, escravidão e trabalho livre, emancipação política do Paraná, o ciclo da erva mate e a queda da monarquia. Então, esses aí são os conteúdos programáticos que eu pretendo estar abordando nesse primeiro momento aqui com vocês. Para iniciarmos nossa conversa, nosso estímulo ao estudo, nós temos que entender um pouco sobre o que foi o Brasil colônia, de 1500 a 1822. Então, percebam nessa imagem a questão da chegada das caravelas, o contato com os povos que aqui habitavam, a relação que eles tinham com esses povos e a forma como eles percebiam. Nessa imagem fica muito clara a questão da extração, o extrativismo, a extração do pau-brasil e das riquezas para serem levados para a Europa. Mas isso estava tudo dentro de um contexto mais amplo, que é a prática que as monarquias nacionais, né, as monarquias absolutistas na Europa realizavam em torno do mercantilismo. Um dos elementos que caracteriza essa relação econômica do mercantilismo é estruturado pelo que nós chamamos de pacto colonial. Então, para entendermos o Brasil colônia, nós temos que entender a dinâmica que estava organizado do pacto colonial, o Brasil enquanto colônia e as necessidades que a metrópole, que tinha que atender a metrópole com a retirada dos recursos levando para lá, né? Dentro de uma visão extrativista. A vinda dos portugueses para o Brasil atendeu à necessidade histórica da expansão da economia capitalista de mercado, chamada de mercantilismo. O Estado garantia os lucros da burguesia metropolitana, simultaneamente se fortalecendo através da tributação. Então, o mercantilismo é caracterizado pela aliança entre o monarca, o rei, e os comerciantes, a burguesia, que nós chamamos nesse primeiro momento. A igreja assume um papel da justificadora da empreitada e é mantido por um tripé, a forma que se explora as terras que são encontradas para expandir o imperialismo europeu. Escravismo, monocultura e latifúndio. Isso nós iremos chamar de plantation.
exclusivo comércio e de transporte e a proibição de manufaturas. Então, é dessa forma que nós compreendemos o que foi o Pacto Colonial. O Pacto Colonial, então, nós temos essa relação em que os elementos da colônia se deslocavam para a metrópole e da metrópole vinham os produtos manufaturados para a colônia. Objetivo, enriquecimento e fortalecimento do Estado, características que nós temos do mercantilismo, metalismo, intervencionismo, protecionismo e a balança comercial favorável. Então, essa aí é a primeira e principal característica para nós sobre o Pacto Colonial. Quando falamos em descoberta do Brasil, Brasil colônia, nós temos que entender a dimensão dos territórios que os portugueses dominavam. Então, Portugal dominava todo o litoral da África, principalmente o território de Angola e Moçambique, suas principais colônias, e agora, devido à descoberta de novas terras, Portugal e Espanha realizaram acordos políticos e dividiram essas terras para explorar entre eles, que daí temos o Tratado de Tordesilhas. No primeiro momento da economia, surge o elemento extrativista, principalmente a questão do pau-brasil, que foi muito utilizado para a indústria têxtil, né, que estava surgindo na Inglaterra, que é o primeiro passo da Revolução Industrial. Aqui no Brasil, então, nós tivemos a economia sendo aplicada da cana-de-açúcar, a produção açucareira. Então, no primeiro momento, o extrativismo, o pau-brasil. No segundo momento, agora, uma economia de produção. Então, nós temos a produção do açúcar, a questão do trabalho, a forma como era realizado o trabalho na economia açucareira. Então, é importante lembrarmos e destacarmos a estrutura que nós tínhamos de um engenho. Então, o engenho é essa parte aqui de baixo nessa imagem, onde nós podemos ver uma roda d'água. Quando nós temos essa roda d'água, representa um engenho real, ele é movido por água, diferente do trapiche, que seria um engenho movido por força muscular. Então, o trapiche, ou a roda d'água, servia para moer a cana. Então, nós tínhamos a produção da cana, do açúcar, com a retirada da cana, a moenda da cana. Aqui, então, nós temos uma imagem do trapiche, um trapiche movido por força muscular humana, mas também podia ser um trapiche com força muscular animal, como nós temos nessa imagem aqui, os bois puxando e girando a roda para poder moer a cana. Então, nós temos a primeira etapa com força de trabalho escrava, depois aqui a questão da moenda, levava para a fornalha, onde eles faziam o ponto, o mel do engenho, a rapadura, depois levava para a casa de purgar, que era para higienizar o açúcar, até tirar os pães de açúcar. Veja aí o morro famoso no Rio de Janeiro, que tem esse formato que nós estamos vendo aí dos torrões de açúcar que eram levados para a Europa com aliança com os holandeses, o monopólio comercial que os portugueses tinham, e era tudo isso fruto da estrutura produtiva que eles já tinham desenvolvido nas ilhas de Açores e de Madeira. Por isso, eles aplicaram aqui essa relação. Então, aqui nós temos as características do plantation, a forma de trabalho realizada aqui na América Portuguesa. O conceito, então, é o sistema agrícola introduzido na América Latina, Ásia, África, pelo colonizador europeu. Introdução do latifúndio, monocultura e, por fim, a questão do trabalho escravo. São as principais características desse movimento que nós identificamos como plantation. Então, a relação que os portugueses estabeleciam com os holandeses e era a forma que eles levavam para a Europa os torrões de açúcar, né, os pães de açúcar. A mineração no Brasil colônia. Então, a primeira forma de economia foi o extrativismo, a segunda forma, então, a cana-de-açúcar. Agora vamos falar um pouco sobre a mineração no Brasil colônia. Então, os portugueses dividiram as terras do Tratado de Tordesilhas, que era de direito deles, para explorar, e através das capitanias hereditárias. Dentro dessa estrutura política administrativa das capitanias hereditárias, eles tinham como finalidade não ter gastos do governo para a exploração dessas terras. A finalidade, então, é que essas terras dessem lucratividade para a coroa portuguesa, através da Carta de Foral. E, por fim,
a mineração no Brasil foi fruto das expedições dos bandeirantes, né, vão ficar conhecidos como bandeirantes, que iam apresar, que iam capturar os nativos, com a finalidade, então, de vendê-los, de ter lucratividade com eles. É aí que, na região de Minas Gerais, eles encontraram ouro, e isso levou a uma guerra, um conflito, a Guerra dos Emboabas. Os paulistas, que são os bandeirantes, eles chegaram na região de Minas, encontraram ouro, e a coroa portuguesa queria que mais pessoas explorassem esse ouro, enquanto os paulistas queriam que só eles explorassem. A Guerra dos Emboabas, então, recebe esse nome porque os paulistas, os bandeirantes que chegaram ali naquela região, eles diziam que só eles poderiam estar explorando aquelas terras, e chamavam os estrangeiros, os forasteiros, de emboabas. E quem venceu a guerra foram os emboabas, e os paulistas tiveram que voltar às suas atividades de apresamento, e ali começou todo o processo de expansão da economia açucareira. Então, quase todas as pessoas se dedicavam à mineração, abandonando as outras atividades. Então, na região de Minas Gerais, todo esse processo se desenvolveu. Houve falta de mercadorias nas minas, os produtos tinham que ser adquiridos de outras regiões. E essas outras regiões vão agora começar a deslocar as riquezas para a região das Minas Gerais, e a atividade mineradora, ela vai expandir o mercado, o consumo, vai desenvolver a colônia. Exigiu estradas e meios de transportes distantes do litoral. Promoveu outras regiões, a especialização da criação de gado, que é o que importa para a gente. Promoveu, então, o surto de crescimento demográfico, cidades e vilas. Até mesmo o deslocamento da primeira capital do Brasil colônia. Então, a primeira capital foi fundada por Tomé de Souza, que era a cidade de Salvador, quando surge o governo geral, em 1548, e agora as vilas e o crescimento demográfico e também a questão do deslocamento do ouro, vão fazer com que a coroa portuguesa estabeleça o Rio de Janeiro como capital da colônia. Então, existia duas formas de extração do ouro. Existiam as lavras e as faiscações. As lavras, então, eram grandes unidades produtoras, possuíam equipamentos especializados e mão de obra, às vezes, superior a 100 escravos. E as faiscações, pequenas unidades produtoras, cujas mão de obra era bastante pequena, às vezes um minerador. Faiscação, então, eles iam com a bateia, uma peneira, batendo assim nas pedrinhas, procurando a faísca do ouro. Por isso recebe esse termo, faiscações. Então, a administração das minas. Então, nós tínhamos a Intendência das Minas, um órgão responsável pela execução do regimento de superintendentes, cobrança de impostos, fiscalização. Então, aqui nós começamos a perceber a forma como o Estado da coroa portuguesa estabelecia controle sobre as práticas econômicas que estavam sendo realizadas aqui na colônia. Então, haviam vários impostos, o quinto, a quinta, a questão da casa de fundição, a captação e, por fim, a derrama que vai levar ao movimento da conjuração mineira, que é tão marcante para nós, devido à questão da República, mas não está sendo pedido no edital, vamos dar continuidade aqui. Então, aqui é a ocupação europeia, o Tratado de Tordesilhas, como eu falei para vocês, e o que importa para nós é essa relação com o território do Paraná. Então, o Tratado de Tordesilhas ele passava bem no litoral do Paraná. Então, o território que nós vemos aqui no interior do Paraná, ele era de Portugal, enquanto só o litoral, ele era da Espanha, enquanto só o litoral que pertencia aos portugueses. Como podemos observar, a maior parte do território paranaense pertencia à Espanha. Durante o século XVI, temos algumas explorações e contatos entre europeus e nativos, e assim nós conseguimos perceber a dimensão territorial do Paraná. O Paraná tradicional, então. A designação de Paraná tradicional remete-se ao período de conquistas e ocupações de território indígena pelos luso-brasileiros, desde o século XVII até o século XIX. Compreendendo a porção do litoral, primeiro Planalto, Campos Gerais, Campos de Guarapuava e Palmas. Inicialmente, através da preação, que seria captura de índios, e da mineração, possibilitou-se a criação das primeiras vilas portuguesas no litoral, no primeiro Planalto, como a de Paranaguá. Paranaguá é a primeira vila que vai ser criada devido a encontrarem ouro na região de Paranaguá. Antonina e também a questão da criação de Curitiba. Então, a história do Paraná remonta a cerca de 9.000 anos.
As provas materiais dessa história são encontradas em todo o território paranaense, são nos vários sítios arqueológicos, já pesquisados como os sambaquis no litoral e as pinturas rupestres dos Campos Gerais. Um destaque especial à questão dos sambaquis, que eram estruturas fantásticas que acabavam mantendo a forma de vida dos povos que viviam na região do litoral. Desde Santa Catarina até o Rio de Janeiro haviam vários sambaquis. Aqui no litoral paranaense encontramos vários. Então, a ocupação. Curitiba começou a ser povoada não por indígenas, por não indígenas a partir de 1630, com habitantes vindos de Paranaguá, litoral primeiro centro administrativo do Paraná. Então, Paranaguá, grande centro, primeiro centro que surge ali, onde havia descoberto o ouro, foi levado à vila de Curitiba, 1693, já com 1.400 habitantes. Então, a questão de características da cidade de Curitiba. Tornou-se importante no início do século XVIII, com a passagem de caravanas de tropeiros, que transportavam o gado desde o Rio Grande do Sul até a Baixada Paulista e os Campos Gerais, aos campos de Minas Gerais. Então, era a rota de Viamão-Sorocaba, que levava o gado do Rio Grande do Sul à questão das Minas Gerais, né? A riqueza que existia lá. Então, essa aqui é a rota dos tropeiros, esse aqui é o caminho de Viamão, Sorocaba. Então, saía lá de Viamão, uma cidade no Rio Grande do Sul, essa rota trazia as mulas, as tropas, até a cidade de Sorocaba. De Sorocaba havia o comércio daí com Minas Gerais. Então, cada um desses pontos que nós temos ao redor dessa estrada, surgiram vilas que tinham como finalidade abrigar as tropas quando elas estavam passando. Então, muito importante a questão dos tropeiros para conhecermos um pouco mais a nossa história. Ainda, agora, ali após o período do Brasil colônia, né, nós temos a vinda da família real. A família real brasileira, portuguesa, ela vem para o Brasil fugindo de uma guerra com os franceses. Então, Napoleão Bonaparte, ele queria enfraquecer a Inglaterra, e por isso ele decretou o bloqueio continental. O bloqueio continental tinha como finalidade impedir que a Inglaterra comercializasse com as outras nações da Europa, e dessa forma com as colônias. Entretanto, o rei de Portugal, Dom João, e Carlota Joaquina, representada nessa imagem aí, a rainha do Brasil, eles desafiaram Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, então, ele já havia invadido a Espanha, ele invade também Portugal. E Dom João VI e a família real fogem de Portugal e vêm para o Brasil. Então, em 1808, Portugal estava prestes a ser invadida pelos franceses como represália ao bloqueio continental, liderados por Napoleão Bonaparte. Sem ter o devido preparo militar, o regente de Portugal, Dom João, resolve transferir a corte portuguesa para sua colônia mais próspera, o Brasil. Nessa fuga, contou com o apoio dos ingleses. E é aí que começa toda a aliança entre Portugal e a Inglaterra. Ao chegar no Brasil, em 1808, o Dom João VI, o rei de Portugal, ele promove a abertura dos portos. Abrir os portos para o comércio com outras nações permitiu a emancipação econômica da colônia. Então, a transferência do Estado português para o Brasil foi fundamental para que o nosso país pudesse encaminhar seu processo de emancipação política. Então, para chegarmos à independência, foi necessário, então, todo um longo processo que tem início em 1808 até 1822. Em 1808, com a abertura dos portos, onde nós atingimos a nossa independência econômica. O primeiro passo nesse sentido foi a abertura dos portos brasileiros a todas as nações amigas, que na ocasião se resumiam à Inglaterra, já que até os Estados Unidos mantinham relações preferenciais com a França de Napoleão Bonaparte. Criou-se o Tratado de Comércio e Navegação, que concedia tarifas privilegiadas às exportações inglesas no Brasil. Havia necessidade, então, de abastecer a corte, por isso da relação estabelecida. No plano cultural, quais foram as mudanças? Então, o Dom João VI chegou ao Brasil com a finalidade mesmo de criar um reino tropical. E surgiram a imprensa régia, que seria as informações do governo sendo registradas, a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal impresso no Brasil, Biblioteca Real, o Real Teatro São João, o Jardim Botânico, a Escola de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, após, então, a queda de Napoleão, contratou a vinda de importantes missões artísticas, principalmente o nome de Debré,
dentro desses artistas, que retratou as imagens que ele percebia aqui. Tentou transformar a cidade do Rio de Janeiro no cartão postal do reino. Entretanto, lá em Portugal, porque eles perderam o direito de explorar as riquezas da colônia, houve o que é chamado de Revolução Liberal do Porto, em 1820. Então, enquanto estava havendo esse processo de crescimento da colônia, a metrópole, o centro da coroa, estava perdendo o seu direito de explorar essas terras. E eles fizeram uma revolta com a finalidade de recolonizar o Brasil. Então, eles queriam o retorno imediato de Dom João para Portugal, reconhecendo e limitando os poderes do rei Dom João VI, através de uma constituição, e queriam recolonizar o Brasil. Então, aqui nós vamos ter mais forte essa relação do processo de independência. O processo de independência, que ele começa com a independência econômica em 1808, com o fim do Pacto Colonial, e agora, então, a independência política, que dentro do nosso processo de independência é fruto, então, do Grito do Ipiranga, o 7 de setembro de 1822. Já havia todo um rompimento entre o filho e o pai, entre Dom João VI e Dom Pedro I. Aqui no Paraná, voltando à questão, então, do ciclo da pecuária, o tropeirismo, esse comércio fez com que aparecessem os caminhos do gado, sendo o mais importante deles a Estrada da Mata, Rio Grande do Sul até Sorocaba. Esse ciclo modificou a economia e o modo de vida das pessoas no Paraná, que passaram a ser mais ligados ao campo do que aos povoados, às vilas, às cidades. A condução do gado fez também que surgisse os pousos para os tropeiros, descansos e abastecimento. Surgiram cidades como Castro, Ponta Grossa, Lapa, Palmeira, Jaguariúba, Aíba. Começou nesse ciclo também a agricultura para a alimentação do gado. Esse ciclo ele começa em 1731 e se esgota na década de 1870, devido às construções das estradas de ferro em São Paulo, que desvalorizaram o muar, a mula, para o meio de transporte. Então, a partir de 1840, nós temos a chegada ao poder de Dom Pedro II. Então, Dom Pedro I é o primeiro imperador, o período do primeiro reinado vai de 1822 até 1831. Ele abdica em 1831 e tem o período da regência, que é de 1831 até 1840. Em 1840, quem assume é o filho de Dom Pedro I, após o golpe da maioridade, quando ele, com 14 anos, chega ao trono do Brasil. Ele vai governar por 49 anos. Então, ele governa de 1840 até 1889. Então, quais as características do segundo reinado, a política interna? Então, nós tínhamos os conservadores e os liberais, o domínio do poder, caracterizado pela Constituição de 1824, que era o poder moderador, crescimento das oligarquias e a questão da Guarda Nacional, né? A estrutura da Guarda Nacional que fortalecia o poder do monarca, que era chamado de poder moderador. Era um poder absoluto constitucional criado aqui no Brasil, então, nesse período do Segundo Império, 1840 a 1889. Nesse momento, nós vamos ter o desenvolvimento da economia cafeeira. O café, então, ele tem como início a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Império, e ele começa a se expandir para várias regiões, e chegando ao interior paulista, aqui a região também de Londrina, que vocês podem perceber no mapa, nessa imagem roxa. A estrutura cafeeira foi uma grande fonte econômica para o desenvolvimento da economia brasileira. Vejam aqui imagens, os camponeses, os colonos, né, que viviam nas colônias, sempre ali para o trabalho, os terreirões, as tulhas para armazenar o café, as linhas férreas que foram criadas para o transporte, né, chamado de modernização conservadora, a forma como toda a economia do governo era destinada só para os interesses da elite, a elite cafeeira desse nosso país. Então aqui a imagem como os corpos se fortaleciam aí e se adaptavam a essa prática econômica. E aqui a questão da escravidão.
Então, no Brasil sempre teve essa relação do escravo, a forma como o negro era tratado, o índio era tratado, e ainda são. Então, nós temos que entender que esse processo ele perdura devido aí à questão de racismo, discriminação, segregação e desigualdade social, fruto do nossa história. Então, aqui nós temos uma imagem de vendedores de escravos. Os ingleses queriam que o Brasil ele acabasse com a escravidão, porque os ingleses estavam passando pela Revolução Industrial e o Brasil não tinha consumidores, eles queriam pessoas que consumissem. Dessa forma, então, os ingleses fizeram a Lei Biorb-Din, que tinha como finalidade impedir o tráfico de escravos, não pensando no ser humano, simplesmente pensando em transformá-los em consumidores para se tornar, então, dependentes do capital. Os ingleses, então, pressionavam os navios para acabar com a escravidão. Aqui no Brasil, começou a ter um incentivo da vinda de imigrantes. Os imigrantes que vinham, então, abandonavam suas terras, tudo isso com a finalidade de uma política de branqueamento. Então, essa imagem aqui retrata essa política de branqueamento. Então, nós temos uma avó negra, nós temos um pai mais branco, uma mãe parda, e a criança, então, sairia mais branca. Então, eles acreditavam que nós teríamos uma sociedade mais branca, por isso que é chamada de política de branqueamento, para moldar uma sociedade europeia aos olhos do darwinismo social. Críticas ridículas, é uma das partes que mais me noja da história da nossa sociedade. Então, a abolição ela acontece no dia 13 de maio de 1888, 1888. É uma data muito importante, porque aqui nós acabamos com a escravidão. Mas antes de acabar a escravidão no Brasil, o Ceará já havia acabado, abolida a escravidão lá. Não, buscando, então, outras relações. Aqui nós falamos um pouco sobre a violência, as formas de violência que era tratado o escravizado para obrigá-lo a viver nessa condição. E também a questão da resistência. Então, quando eles fugiam para os quilombos, eles montavam a sua sociedade. Ficou muito difícil a relação da escravidão após a Guerra do Paraguai. Então, na Guerra do Paraguai, os negros foram para a guerra, serviram o nosso país, receberam medalhas, e ao voltar, como eles ficariam vendo as pessoas iguais a eles, né, só por causa da cor da pele, estando numa condição de escravizados. Então, algumas leis abolicionistas. Então, em 1850, nós temos Eusébio de Queiroz, proibia a entrada de escravos africanos no Brasil. Em 1871 e 1885, nós temos duas leis que só serviram para prolongar ainda mais a escravidão. E, por fim, a Lei Áurea, de 1888, que finalmente acaba com essa desgraça na história do nosso país. Então, a emancipação política do Paraná. Desde 1811, havia pedidos para que a criação da província do Paraná, 1811. Os acontecimentos, como a Guerra dos Farrapos, 1835 a 1845, como as revoltas liberais de 1842, passaram a ser encaradas como fator importante para o Paraná. Curitiba é elevada à cidade por São Paulo em 1842. Dom Pedro II, querendo apoio das classes paranaenses, cria a província em 1853. Então, o Paraná ele chega à condição de emancipado da província de São Paulo no dia 19 de dezembro de 1853. Uma data importante para vocês estarem aí pensando. Esse retrato aqui seria o Góes de Vasconcelos, Zacarias Góes de Vasconcelos, recebendo, então, com o documento que dava a emancipação do nosso Estado. Então, esse aqui é o Zacarias Góes de Vasconcelos, primeiro presidente da província do Paraná, de 1853 a 1855. O ciclo da erva mate e a emancipação política do Paraná. A erva mate foi um dos mais longos e produtivos ciclos econômicos da história paranaense e teve seu apogeu no século XIX. O Paraná era a quinta comarca da província de São Paulo, da qual dependia e sofria influência dos negócios internos. Com o início do ciclo do mate, surgiu uma atividade com técnicas que os paulistas desconheciam, fugindo-lhes das mãos o controle da florescente indústria. O mate foi o grande argumento de ordem econômica e o principal responsável pela emancipação política do Paraná, concretizado 19 de dezembro de 1853. Aqui nós temos a questão da Guerra do Paraguai.
começa em 1865 e vai durar até 1870. Então, a Guerra do Paraguai houve o financiamento de armas e apoio estratégico dos ingleses, que deram apoio para o Império do Brasil, para a Argentina e para o Uruguai enfrentar o Paraguai. Os conflitos, então, da guerra na região do Rio da Prata. A consequência, 80% da população masculina paraguaia foi morta. Aumento da dívida externa brasileira. Os escravos que lutaram na Guerra do Paraguai estavam alforriados. Descontentamento dos latifundiários. Fortalecimento do exército brasileiro. Então, esses seriam alguns dos elementos que levariam a ruir o Império Brasileiro. Então, aqui nós tivemos a questão religiosa. Dom Pedro II vai romper com o clero, com a questão do beneplácito e do padroado, que o imperador, pelo poder moderador, ele controlava também a igreja. O movimento republicano, ele começa em 1870, na região de São Paulo, então surge o primeiro manifesto republicano. E, por fim, a questão do Deodoro. Deodoro que vai romper com o monarca Dom Pedro II, amigo íntimo dele, mas ficou insustentável a relação de poder após a abolição da escravidão. Até que nós temos, então, o fim do Brasil Império. E daí nós vamos falar no próximo encontro nosso sobre o Brasil República. Bom, pessoal, era isso que eu queria para falar nesse momento inicial com vocês. Fiquem com Deus, forte abraço a todos, até logo.